Fala, meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Tricolor nesta terça-feira. Estou trazendo um corte do Equipe F, onde Plihal traz informações quentes, principalmente em relação a essa fase atual de lesões em cima de lesões dos jogadores do São Paulo, Lucas e agora Rian Francisco. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos para o vídeo. Do dia no São Paulo. No São Paulo, cada dia uma notícia pior do que a do dia anterior. Rian Francisco, aí é sobre o Lucas, que mais uma vez estará ausente do grupo de relacionados para o jogo contra o Red Bull Bragantino. A última partida do Lucas pelo São Paulo foi no comecinho de maio. E há uma previsão de que talvez ele fique no banco de reservas nesse clássico contra o Corinthians no sábado. Daqui a pouquinho a gente fala do Lucas, dá até detalhes aí dessa reportagem assinada pelo Eduardo Afonso, nosso setorista do São Paulo, mas a péssima notícia dessa terça-feira foi da lesão grave, viuzinho, do Rian Francisco, atacante garoto, artilheiro da Copinha, apareceu super bem, mesmo nas poucas oportunidades que teve no profissional este ano, já mostrou algum serviço. No treinamento de hoje, rompeu LCA, ligamento cruzado anterior do joelho, e ainda de quebra teve uma lesão de menisco. Claro, não joga mais em 2025, só para o ano que vem, num setor, na verdade todos os setores do São Paulo são carentes, mas na frente ali é bom lembrar, ou é ruim lembrar, que o São Paulo já havia perdido, 2-3 meses atrás, o Caleri no jogo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. 2 centroavantes com a mesma contusãozinho, ligamento cruzado anterior. Muito triste até para um garoto, né, promissor, começando sua carreira, ter uma lesão tão grave. Aí a gente fala o que? De 6 a 8 meses. Tem gente que está antecipando e às vezes está prejudicando, mas vamos colocar 8 meses, 9 meses, é muito tempo, né? Uma readaptação, toda sorte para ele aí, para uma cirurgia maravilhosa, que corra tudo bem, a recuperação também, porque a gente torce pela saúde, né, das pessoas e especificamente para a profissão, né? Um garoto começando, imagina a cabeça como fica, força, né? Família juntos ali com ele, unidos, e o São Paulo dando toda a assistência, né, para essa recuperação. E assim, mais uma notícia de contusão no São Paulo, que se trabalha, tem um elenco curto. Eu volto a falar, eu acho que os 11 jogadores titulares do São Paulo é um bom time. Também acho. Mas você não tem muitas peças de reposição. E aí vem as contusões, vem os problemas. Essa notícia aí do Lucas não voltar, o Lucas é aquele jogador diferenciado, né? Eu gosto demais do Lucas, mas infelizmente muitas contusões, aí fora do time, aí prejudica demais, né, o São Paulo, para tentar sonhar com algo melhor, para até se recuperar. Não é fácil para o treinador. Já foi com o Zubeldia, já foi com outros anteriormente também, que estavam no comando, e o Crespo não vai ter vida fácil, infelizmente. Como o Birner falou, todos os jogos são dificílimos, são muito... Por mais que um time seja favorito, tenha um elenco maravilhoso, mas quando vai para aquele... vai ter o jogo agora, vou dar um exemplo. O líder do campeonato é o Flamengo, com um elenco maravilhoso, que deixa de fora, se dá ao luxo, né, por questões disciplinares, de deixar de fora o Pedro, que há pouco tempo era um jogador da seleção brasileira. Mas tem um elenco tão maravilhoso que, cometeu uma indisciplina, está fora, vamos ver, vamos esperar. Mas vai jogar contra o Santos, que está na parte de baixo, mas está empolgado, a volta do Neymar e tudo. Você fala que o Flamengo é o favoritaço para ganhar do Santos? Tudo é jogo pegado, é jogo difícil. Então, assim, imagina o São Paulo, com tantos problemas. Só jogos difíceis, duro. Vai pegar o Red Bull Bragantino, que ganhou agora do Corinthians. Então não vai ter vida fácil o Crespo, não, e o São Paulo. O Red Bull Bragantino, o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. E, se eu não me engano, faz 6 anos que o São Paulo não derrota. Desde que virou Red Bull Bragantino, nunca venceu em Bragança. No Tabu? Já venceu no Morumbi, mas fora de casa, jamais. E essa questão do Lucas, a gente tá ali na nossa tarja, 6 de maio, a última vez que ele jogou, mas mesmo assim foi uma volta muito rápida, muito fugaz. Ele se machuca
na real, na semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, no Allianz Parque, né? Bate o joelho. A primeira notícia era de um estiramento na cápsula do joelho, nunca tinha ouvido esse termo e tal. Lembrando que ele já não quis jogar a partida anterior lá por causa do gramado sintético. Sim. Ele já tinha se lesionado, né? E como as informações não são claras, não existe transparência, já surge um monte de conversa de que talvez seja um caso cirúrgico. Eu estou falando que é conversa fiada, ou não, mas assim, não, eu não estou afirmando nada. Mas os papos já rodam os bastidores do futebol. Ou de que o Lucas está preocupado em se machucar de novo, que é uma questão que passa pelo aspecto mental, que está muito estranho, porque, Birner, eu falava ontem, todos os dias a comunicação do clube divulga imagens e fotografias dos treinos do São Paulo. Todos os dias o Lucas aparece nessas imagens e ele nunca é relacionado para os jogos. Depois do Mundial de Clubes, todo mundo já imaginava que no primeiro jogo, esse contra o Flamengo, ele estivesse à disposição. A gente ainda não sabe quando é que ele vai voltar. Obviamente, aqui nenhum de nós é médico, o Zé, que tem mais próximo disso, é alguém em casa que tem a ver com medicina, mas eu não tenho noção do que se passa exatamente. Eu li as reportagens do tipo de lesão que houve, até parece que o São Paulo demorou um pouquinho para descobrir, porque não é um tipo de lesão tão comum assim nessa região do joelho. Mas é óbvio que o São Paulo não consegue ser claro, ou não. Tem duas hipóteses aqui. Eu sou bem. Não gosto dessas coisas de um ou outro, mas esse caso é isso. Ou não sabem exatamente o que acontece ali, ou não comunicam o que acontece. Não existe uma terceira hipótese. Podem ser as duas também ao mesmo tempo. Pode ser as duas ao mesmo tempo. E a torcida, obviamente, quer saber. Porque quando você dá uma informação dessas para o jornalista, é para o jornalista transmitir para a torcida, não é para nós. E tem mais um detalhe, né, Birner? Desculpa te interromper. Claro. O alvo foi embora. O alvo está lá em Buenos Aires, na Argentina, o Zubeldia. Sim. Agora, os canhões começam a ficar mirados para a direção e para os jogadores. Tanto que no final de semana começaram a questionar o Lucas, porque não volta. E a esposa dele, a Larissa, foi na rede social, no Instagram, e escreveu que ele está com dor. Ele não está sendo relacionado para os jogos, porque ele ainda sente dor. Só lembrando para completar, só lembrando que a real situação da lesão, quem explicou foi o Dr. Moisés Cohen, que não faz parte do corpo do Departamento Médico do São Paulo, né? Foi o Dr. Moisés Cohen que veio à tona e explicou a lesão, né? Se há algum... Eu, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, eu não acho que o São Paulo, que os jogadores não tiveram comprometimento, que nem eu li. Tá correndo demais. Correram errado por causa do técnico, tá? Correram demais, correram errado por causa da loucura que o técnico fez, colocando um centroavante que não faz parede, fazendo parede. Calma também, né, Birner? O técnico só fez um jogo pelo São Paulo. Só que a escalação tinha que ter sido mais inteligente. Quando o Diniz estreou, pegou o Flamengo do Jorge Jesus ali, o técnico mais ofensivo retrancou. O Zubeldia estreou ganhando no Equador, onde o São Paulo nunca venceu. E o Zubeldia estreou entregando o jogo que já era com você. A única dúvida se ele tinha material para fazer outro tipo de jogo. É que o assunto passou. Era só recuar o Oscar, terceiro meio de campo, colocar um velocista ali. Qual velocista? Para puxar contra ou o menino Luca, ou Ferreira, ou qualquer um no meio tempo. Por mais que, obviamente, não sejam jogadores do Flamengo. O menino Luca contra o Vasco, com todo o respeito, porque eu acho que ele é super promissor, talvez o mais promissor dos meninos de Cotia. Contra o Vasco, ele parecia uma criança. Perfeito. Só que não dá pra você matar o Oscar colocando o segundo atacante perto do centroavante e o cara que não é pivô fazendo pivô. Não, eu também fui contrário à escalação. Só não sei se ele tinha como fazer muito diferente. Agora, a questão do Lucas é assim, eu acho que os jogadores de São Paulo têm mostrado comprometimento, com exceção de um ou de outro, principalmente os que subiram da base, porque parece que os jogadores de cima se importam mais que um ou outro jogador da base. Eu vou tirar o Lucas dos jogadores da base, dos meninos, tá? Para mim, a questão ali é que o Lucas... Criticar a postura do Lucas... isso é assim, é o ápice da insanidade. O Lucas é um dos jogadores mais comprometidos, raçudos, influentes, decisivos. Tecnicamente, ele é disparado o melhor jogador da equipe. Torcedor do clube. Se há alguém que o torcedor pode olhar no campo e falar, esse cara me representa, é o Lucas. Plenamente. Então, se começarem... Porque hoje eu tenho sempre não é um temor, mas eu tenho que trabalhar de acordo com as coisas que acontecem no mundo de hoje. Nós estamos na era das retóricas. Na era da retórica, podem dizer que em vez de água aqui, eu tenho um refrigerante. Sim. E é muito óbvio que tem água e se começar a repetir, muitas pessoas vão acreditar. Depende, né? Tem gente que vai olhar e vai falar que é outra coisa, que não é água. Pode deixar o que quiser. Depende daquilo que você está dizendo. Sim. Então, hoje em dia, coisas muito malucas, repetidas, exaustão, se transformam em
verdades. E isso gera muita pressão em quem está sendo... no jogador. Se começarem a falar que falta comprometimento do Lucas porque ele não joga, não sei o quê, isso é uma sabotagem ao que pode evitar o rebaixamento do São Paulo nessa temporada. Ou ajudar a ter melhores resultados. Não, mas isso só vai acontecer se a diretoria e o Departamento Médico de São Paulo continuarem omissos em relação a isso. Se o Departamento Médico vê a público e falar assim, olha, ele está com dor, ele continua fazendo o trabalho, faz isso, faz aquilo... que não é o Departamento Médico que decide se ele, Departamento Médico, vai falar ou não, né? Sim, mas se o Departamento Médico ou a diretoria ou quem quer que seja, eu falo do Departamento Médico porque se o atleta está com dor, acaba o treino, quem vai atender é o Departamento Médico. É o isso é o padrão do São Paulo, tá? Não deixar tão claras as questões. É fisioterapeuta, é o preparador, porque a primeira comunicação é com quem está dando treino, estou com dor, aí chama o fisioterapeuta. Não, entendi perfeitamente. E aí vai. Só que assim, agora, o fisioterapeuta, o médico, ele pode falar, eu acho importante a questão de hierarquia. A questão de hierarquia. Sim, a questão de hierarquia. Nós não achamos. Não, eles não vão porque eles estão se preservando em relação a isso, porque você precisa encontrar quem é o responsável por tamanha demora da volta do Lucas. Quem é o responsável? Por que o jogador ainda está com dor? Quem tem que responder isso não é o presidente do clube, é o departamento médico. Quem tem que responder isso é o fisioterapeuta, quem tem que responder isso é o médico, que é o responsável. Eu duvido que o Lucas fure treino, uma sessão de fisioterapia, que ele deixe de cumprir uma ordem sequer. Sim, mas não pode a esposa dele ter que dar explicação nas mídias sociais. Pois é. Eu cheguei. Esse é o ponto. Aí a diretoria continua omissa em relação a isso, some, desapareceu. Eu não vejo a necessidade agora do departamento médico. Quem é o responsável? Bem a público, olha, o Lucas passou por tal coisa, ou se não seja mais claro, a programação do Lucas antes do Mundial era essa, no Mundial nós fizemos isso aqui, ele continua com dores, iremos fazer outra coisa ou vamos esperar até o jogo contra o Corinthians para ver se ele recupera, treina e fica sem dor. A informação justamente de hoje é que o Lucas só será relacionado quando estiver 100% recuperado. Tá certo, tem que ser isso. Claro, mas também é muito difícil você mensurar em futebol o que é 100%. Porque o jogador de futebol nunca joga 100%. E um jogador no São Paulo, Tapia, chegou para assinar com o São Paulo. Vamos ouvir as primeiras palavras do jogador, novo jogador do São Paulo. Cadê? Estoy muy contento de llegar acá, estamos recién llegando, vamos a ver qué pasa en estos días, así que muy feliz de estar acá en este gran club. ¿Habló con Galopo para venir? Sí. ¿Qué él dice de São Paulo? Habló maravilla de este club. Aí ainda foi perguntado sobre o Galopo, né? O que o Galopo falou sobre o São Paulo? Falou maravilhas, tá no River Plate o Galopo. Tá no River Plate o Galopo. E tá aí chegou o Tapia, que era, sei lá, que número de reserva do River Plate, e vem para jogar no São Paulo para reforçar. Ele chega, mas quem não chega ou quem não volta é o o Lucas Arnaldo, não volta ainda. Não volta, tem treinado, não contra o Bragantino. Não era previsto para jogar contra o Bragantino ainda. Talvez contra o Corinthians, o Becker falou que todo mundo volta contra o Corinthians. Talvez contra o Corinthians no banco, se tudo correr bem durante a semana. É uma recuperação bem complexa, né? E o São Paulo contra o Bragantino vai ter a volta do Luciano. Esse sim que estava suspenso, né? Então, é provável ou já sabido que o Luciano volta com o time titular e o Crespo muda um pouco a forma do time atuar. Não vai precisar improvisar o Oscar como o segundo atacante. E o São Paulo vai jogar contra o Bragantino muito pressionado, como você falou no início do programa, em termos de aproveitamento, pontos perdidos na zona de rebaixamento já. Isso tudo antes de pegar o Corinthians no sábado. Não adianta o São Paulo pensar no sábado contra o Corinthians, antes de jogar com o Bragantino, até porque o São Paulo tem uma penca de pendurados. Pode acontecer um monte de coisa em Bragança Paulista. O Bragantino hoje é um time mais forte que o Corinthians, coletivamente. Tem as suas ausências. São Paulo em Bragança Paulista nunca ganhou desde que o Bragantino virou Red Bull. E aí o jogo com o Corinthians acho que é outra questão, uma outra situação. E para o Corinthians acho que também serve a mesma situação. O Corinthians vai ao Ceará, vai jogar contra o Ceará, com ausências e tal. A grande expectativa é que o São Paulo, com o Crespo, mostre alguma coisa, porque no Maracanã não mostrou nada. E dê algum alento, além de ponto. Porque o São Paulo vem de 4 derrotas no Campeonato Brasileiro, né? E acho que a sensação pós-estreia do técnico é um grande vazio
é um grande caiu a ficha, é uma desilusão completa da torcida, que eu entendo. A torcida do São Paulo, ela está exausta, essa é a percepção, exausta de levar o time nas costas há uma década, mas ela vai ter que levar o time nas costas de novo, mais do que nos outros anos. Ela tem que entender esse recado, porque jogador bom o São Paulo não tem, direção boa o São Paulo não tem. E o treinador, que era sempre o alvo, já é outro treinador. E o treinador deixou claro na entrevista de estreia que demanda um tempo, como é natural, para dominar o ambiente e as estratégias, e que não vai assumir responsabilidades que não sejam dele. Tipo, contratações, janela de transferências, tipo, lesões, como a do Lucas. Então agora, como a gente estava falando ontem, saiu o sofá da sala. Né? Não tem Zubeldia, tem Crespo. São Paulo já fez a troca de treinador que o Fortaleza está fazendo, que outros tantos estão fazendo lá na parte de baixo da tabela, que o Vasco fez, né? O Inter não fez, segurou o treinador dele, né? O Roger, nessa circunstância, mas quase todo mundo naquela zona da tabela já fez a troca de treinador. Corinthians fez troca de treinador. Não tem mais parada, né? Não tem. Então é agora, o Tapia está chegando, talvez chegue um lateral direito, porque o São Paulo perdeu o Igor Vinícius, perdeu o Matheus Alves, perdeu o Juan, no time que já era fraco. O Mike está machucado, né, o moleque? O moleque está machucado. Eu percebo uma cautela óbvia de um treinador recém-chegado com a base, até porque os meninos oscilaram, não sei o que lá. Tem menino da base jogando o sub-20 de novo, antes de voltar. Então, tudo isso é esperado para um novo treinador. Agora, insisto no recado. Se a torcida do São Paulo, que eu entendo estar exausta, largar, o time vai cair. Estou falando isso na 13ª rodada. E a direção do São Paulo, que tem a posição mais cômoda do mundo, são as mesmas pessoas sempre, elas nunca estão expostas. Inclusive o presidente, elas vão precisar colocar a carinha para bater. Porque não tem mais treinador. E aí baixar preço de ingresso, atuar minimamente a favor da torcida, né? E não se esconder como normalmente faz. Não tem mais o Beldia para apanhar sozinho. Vou trazer aqui mais algumas informações do próximo adversário do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Relembrando, o São Paulo neste momento está na 15ª colocação do campeonato com 12 pontos. Está 1 ponto acima do primeiro colocado da zona de rebaixamento, que é a equipe do Vitória. São Paulo não terá vida fácil nesse próximo jogo, vai pegar o Red Bull Bragantino, que está na 3ª colocação do campeonato, 1 ponto atrás do Flamengo e do Cruzeiro. Além disso, o Red Bull Bragantino venceu o Corinthians neste domingo, lá na Neoquímica Arena. Ou seja, jogo dificílimo para o São Paulo, que precisa vencer. Não tem como conversar outra história, porque precisa se distanciar ali da zona do descenso. Estou trazendo aqui o recorte das últimas 5 partidas do Red Bull Bragantino, 4 no Campeonato Brasileiro, com 3 vitórias e 1 derrota. A derrota para o Bahia, que foi antes da parada do Mundial de Clubes, mas neste domingo eles tiveram uma boa vitória em cima do Corinthians. Ou seja, vem numa sequência muito boa, uma equipe muito bem treinada. Estou trazendo um recorte aqui dos últimos 5 jogos entre São Paulo e Red Bull Bragantino. O São Paulo venceu 2 jogos, contra 2 empates e 1 vitória do Red Bull Bragantino. Essa vitória do Red Bull foi inclusive nessa temporada pelo Campeonato Paulista. Ou seja, jogo muito complicado. Vamos ver como o Crespo vai preparar esse time para esse jogo contra o Red Bull. Com certeza, eu acredito que será diferente da postura que teve contra o jogo contra o Flamengo. Enfim, essas foram algumas das informações aí do próximo adversário do São Paulo. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião e até o próximo vídeo. Valeu!